Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a falar sobre matrizes. Só para lembrar, matrizes são números dispostos, colocados na forma de linhas e colunas, tá ok? Eu vou falar sobre matriz oposta para começar hoje. Então, oposta. Antes de falar sobre matriz, vamos relembrar um pouquinho de algarismos. 5, por exemplo, e o -5. Eles são chamados opostos. Então, eu tenho aqui o número negativo 5 e o número positivo, o 5. Então, eu tenho -5 e 5. Eu vou dizer que eles são chamados de opostos. Eles são representados pelo mesmo algarismo, só que apresentam sinais contrários. Um é negativo e o outro é positivo. Então, eles são chamados de opostos. Da mesma forma, -10 e 10, -50 e 50 e por aí vai. Então, oposto significa que a gente troca o sinal. Negativo, o outro positivo. Tá ok? E matrizes opostas seguem o mesmo raciocínio. Eu tenho uma matriz que eu vou chamar, por exemplo, de matriz A, a matriz quadrada de ordem 2, que nós estudamos na última videoaula, tá ok? E aí, essa sendo a matriz A, eu peço para vocês qual é a sua oposta. A oposta você vai representar por -A. E veja que todos os elementos dessa matriz são positivos. Na oposta, eu troco o sinal, passarão a ser negativos. Então, -1, -2, -4 e -3. Vamos fazer um outro exemplo. A matriz B, eu vou fazer uma matriz linha. -1, 3 e -4. Só para lembrar a última aula, matriz linha é uma matriz que possui apenas uma única linha. Então, essa é a matriz B. Aí eu pergunto para vocês, qual é a sua oposta? Aí você vai fazer -B. E aí você troca o sinal de todos os elementos que estão lá dentro. -1 passa a ser positivo. O 3 passa a ser -3, negativo. E o -4 torna-se positivo, o +4. Então, matriz oposta significa trocar o sinal. Se o meu elemento lá dentro, na matriz B, era negativo, se transforma em positivo. E se ele já fosse positivo no caso do 3 na matriz B, na sua oposta -B, seria -3. Então, a oposta é só trocar o sinal da matriz. Bem tranquilo. Agora nós começamos operações com matrizes, e operações com matrizes eu começo com adição e depois subtração. Aí depois nós damos continuidade à multiplicação de matrizes em outra videoaula e matriz inversa. Mas vamos falar sobre adição e subtração hoje, tá? Então, eu tenho a matriz A, que ela é, por exemplo, 1, 4 e 5. Estou montando agora, e a matriz B, do mesmo tipo, ela é 0, 4 e 2. E aí eu peço para vocês qual que é o resultado da soma dessas matrizes. Eu pergunto, olha, quanto que vale a matriz A mais a matriz B? Aí você vai pegar a matriz A, veja que é a matriz linha, ela tem uma linha por quantas colunas? Conte, 1, 2, 3. Veja a matriz B, ela possui uma linha por 1, 2, 3 colunas, da mesma forma. Então, vou dizer que a matriz A e B são do mesmo tipo, 1 por 3, ou seja, uma linha e 3 colunas. Falei sobre isso na última videoaula, tá? E aí, eu só posso somar matrizes, só vai haver adição de matrizes se elas forem do mesmo tipo, tá ok?
tem que ser do mesmo tipo. Por que tem que ser do mesmo tipo? É porque na hora que você for somar a matriz A com a matriz B, você vai somar os elementos correspondentes. Quais são os elementos correspondentes? São os elementos que ocupam a mesma posição. Você vai pegar a matriz A, 1, 4, 5, somar a matriz B, 0, 4 e 2. Então, A mais B é igual a o elemento da primeira linha, primeira coluna, eu somo com o elemento da primeira linha, primeira coluna na outra matriz. Quem está na mesma posição do 1 é o 0. Então, 1 mais 0 é 1. Então eu vou somar. Quem está na primeira linha, segunda coluna, é o 4. E na outra matriz, quem está na mesma posição, primeira linha, segunda coluna, também é o 4. 4 mais 4, 8. Terminando a adição A mais a matriz B, eu vou pegar quem está na mesma posição do 5. Na outra matriz é o 2. Veja que o 5 está na primeira linha, terceira coluna. E na outra matriz, quem está na primeira linha, terceira coluna é o 2. Então, 5 mais 2, 7. Terminamos aqui a adição de matrizes. Só pode somar matrizes se elas forem do mesmo tipo, porque eu somo os elementos correspondentes. Quem é correspondente a 1? É quem está na mesma posição dele, o 0. Quem é correspondente ao 4? Quem está na mesma posição que ele, o outro 4 na outra matriz. Quem é correspondente ao 5 na outra matriz é o 2. Aí é só somar os elementos que estão na mesma posição. Agora eu vou falar sobre subtração de matrizes. Subtração de matrizes. Como que eu trabalho subtração de matrizes? Bem, nós temos a matriz A menos a matriz B. A menos B. O que significa esse sinalzinho negativo para a matriz B? Significa que eu estou pegando o seu oposto. Sinalzinho negativo para a matriz B significa que eu quero o oposto dela. Então, eu vou dizer sempre que subtrair, diminuir matrizes é o mesmo que somar com a oposta. E a oposta de B é a matriz menos B. Então, A menos B, subtrair A com a matriz B, é o mesmo que somar o A com a oposta de B. Lembre-se que o sinalzinho negativo significa a oposta. Eu tenho que trocar o sinal de todos os elementos do B. Então, eu vou pegar a matriz A do meu exemplo anterior, que era a matriz linha 1, 4 e 5, e a matriz B do exemplo anterior, 0, 4 e 2. Aí eu vou pedir para vocês quanto que vale A menos B. Aí você vai pegar a matriz A, formada por 1, 4 e 5, matriz linha 1, 4, 5. Tá vendo esse sinalzinho negativo aqui? Repete, menos a matriz B e busque a matriz B, 0, 4 e 2. 0, 4 e 2. Subtrair matrizes significa que você vai transformar numa soma. Subtrair é o mesmo que somar com a oposta. E qual é a oposta da minha segunda matriz? É só trocar o sinal. Veja que a matriz A não tem sinal, então você repete. 1, 4 e 5. E esse sinalzinho negativo vale para todos os elementos da matriz B. Vale para B, então troca o sinal de B. O 0 não tem sinal, repete. O 4 passa a ser negativo, assim como o 2 passará a ser negativo também. E aí somar é fácil. Você aprendeu agora há pouco que somar basta que as matrizes sejam do mesmo tipo.
e você vai somar os elementos de mesma posição. 1 mais 0 é 1, 4 menos 4 é 0, e 5 menos 2 dá 3. Fizemos o nosso primeiro exemplo de subtração de matrizes. Eu vou fazer agora um segundo exemplo para ficar mais fácil de entender. No segundo exemplo, eu te dei as matrizes C, lembra? Ela tem 2 linhas e 2 colunas. É a matriz quadrada de ordem 2, porque ela tem 2 linhas, 2 colunas. Combinou, é chamada de matriz quadrada de ordem 2. A matriz D é do mesmo tipo, é de mesma ordem. Veja que a matriz D também tem 2 linhas e 2 colunas, também é quadrada de ordem 2. Então, você pode somar, você pode subtrair as matrizes desde que elas estejam do mesmo tipo. E aí, no exercício, eu peço quanto que vale a matriz D menos a matriz C, por exemplo. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a matriz D e repeti-la. Repete, por favor, menos 1, menos 3, 4 e 8. Menos 1, menos 3, 4 e 8. Essa é a matriz D, eu simplesmente a repeti aqui. Agora veja que esse sinalzinho negativo está valendo para a matriz C, então repita o sinalzinho negativo, menos, aí a matriz C. Quem é a matriz C? Está aqui, ó, 2 e 3 na primeira linha e menos 4 e 5 na segunda. É igual. Detalhe importantíssimo, esse sinalzinho negativo está valendo só para a minha segunda matriz, que é a matriz C. Se esse sinalzinho negativo vale apenas para a matriz C, porque está na frente de C, então você troca o sinal de todos os elementos de C. Se houvesse um sinalzinho negativo à frente da matriz D, eu também teria que trocar o sinal de todos os elementos da matriz D, tá? Então, repita a matriz D, não tem sinal na frente, então ela continua igualzinha. Menos 1 e menos 3, 4 e 8. Tá vendo esse sinalzinho negativo? Subtrair é o mesmo que somar com a oposta. Ah, a oposta é fácil, é só trocar o sinal. 2 e 3 passam a ser negativos, menos 2 e menos 3. E o menos 4 e 5? O menos 4 passa a ser positivo, 4, e o 5 passa a ser negativo, menos 5. Pronto, agora a partezinha mais tranquila, somar, basta que você some os elementos correspondentes das matrizes de mesmo tipo. Só posso somar matrizes se elas forem do mesmo tipo. Então, vamos somar. Quais são os elementos correspondentes que ocupam a mesma posição? Me ajude. O menos 1, o menos 2. Você me deve 1, você me deve 2. No total, você acumulou uma dívida de 3, menos 3. Devo 1, devo 2. Então, você deve 3. Está somando as dívidas. Aquela história de menos vezes menos é que dá mais. Menos vezes menos, mas aqui eu não estou multiplicando, eu estou somando. Cuidado. Você está acumulando dívida. Olha a acumulação de dívida aqui também, ó. Menos 3, eu devo 3. No outro dia eu fico devendo 3 de novo. Então, acumulou uma dívida de 6. Devo 3, devo 3, devo 6. Sinalzinho negativo significa dívida. Ah, então o 4 eu vou somar com 4, estão na mesma posição, dará 8. E 8 está na mesma posição que o menos 5. O 8 menos 5 dará 3. Prontinho, esse é o nosso segundo exemplo de subtração de matrizes.
Aí, na próxima semana, eu já passo para vocês exercícios para vocês treinarem adição e subtração de matrizes. Por favor, assista o vídeo com atenção, faça as anotações, coloque no caderno os exemplos. Você pode pausar o vídeo depois de assistir, você volta, pausa o vídeo e mantém o seu caderno em dia para você poder estudar. O objetivo é aprender mesmo. Obrigado e até mais.